assim, 2.200 sei lá, porque acaba que eu falei na conta da conta. Aí fica velho. Pode. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre um assunto bem sério, né, que acontece dentro das plataformas de jogos digitais, e é sobre o assédio. E junto com os alunos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? E você está vendo, por favor. E a gente lançou uma campanha, né, para combate ao assédio dentro de plataformas de jogos digitais. E a partir dessa campanha surgiu outras subcampanhas que são os projetos dos meus alunos, que a gente ensina jogos digitais no Medotech, do Senac, tá? E eles vão falar um pouquinho sobre cada tópico do assédio, né? Aproveitar aí Setembro Amarelo, né? E quem está aqui hoje é Anderson Anacleto, sou professor deles de jogos, tá? Maria Eduarda, Noah Sete, que ali, e Edinaldo Neto, né, conhecido como Neto, e a gente vai falar um pouquinho, entrar nesse assunto sobre o assédio, né, porque eles, como futuros desenvolvedores, precisam entender a necessidade de manter o ambiente do jogo, o jogo que eles vão estar produzindo, um ambiente saudável e um ambiente respeitoso. Então, eu só citei que eles fizessem aí um slide para falar um pouquinho sobre cada assédio, né? E no final eu vou falar sobre uma série que provavelmente ele é o que mais acontece e o que é menos falado. Então a gente não só como desenvolvedores, como jogadores, mas também como pais, precisamos ter muito cuidado sobre tudo que se passa dentro das plataformas digitais. Pode passar, Maria Eduarda, que você começa. Bom dia, novamente. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre alguns dos tipos de assédio dentro das plataformas digitais. Doxing. Doxing é basicamente quando torna uma informação pessoal, dados pessoais, público. Então, a responsabilidade do desenvolvedor é para, basicamente, criar ferramentas de privacidade para que não violem nenhum tipo de, não vazem nenhum tipo de dados pessoais. E como é que a gente pode se prevenir? Sempre evitando colocar seu nome completo, e-mail, alguma forma de contato, endereço, porque pode causar alguém de fazer isso, né, de fazer o doxing. E, na minha opinião, é uma prática muito grave, certo? Porque você está sendo ali exposto, né, com suas informações pessoais e que pode gerar problemas psicológicos afetando o nosso cotidiano. Agora, grooming. Grooming é quando um adulto tenta manipular a criança, adolescentes, jovens, para fins abusivos, né, conquistando sua confiança. Para o desenvolvedor, seria que tenha monitoramento dentro dos chats, né, para que isso não ocorra. E como prevenir? Seria educando crianças, monitorando dentro de suas redes sociais que criança não é parceiro, né? Infelizmente, hoje em dia, é o que mais acontece. Somos uma geração de tecnologia. E, na minha opinião, é muito perigoso, porque justamente por conquistar a confiança de uma criança, pode chegar do agressor se encontrar com a criança e, enfim. Para assédio, especificamente em jogos online, isso vem de comportamentos agressivos, humilhantes, que, por exemplo, você é iniciante e entra num jogo, e aí você é humilhado por, sei lá, um profissional, só porque você é iniciante, enfim, usando
esse assédio pode ser até um pouco difícil de controlar, mas é algo que os desenvolvedores têm que desenvolver esse tipo de privacidade e é crucial. Bom, quem vai falar sou eu, bom dia a todos novamente. Essa aqui é a campanha Joga Link, assédio não é jogo. E eu vou falar um pouquinho sobre assédio sexual, que é quando alguém faz avanços ou até comentários sexuais sem consentimento seu, ou até mesmo pode ser considerado assédio sexual, gerando desconforto ou até mesmo medo na pessoa, né? Para prevenir esse assédio, é sempre bom manter o respeito e respeitar o espaço da outra pessoa. E também saber falar não quando algo incomodar também é sempre importante. Também buscar ajuda e apoio de alguém de confiança e denunciar as atividades caso necessário para que isso não volte a acontecer no futuro, né? O assédio moral é a prática da humilhação, desrespeito e ameaça feita na escola, no trabalho, ou então em qualquer outro ambiente, né? E para prevenir esse tipo de assédio, é importante manter o respeito também, né? Promover o respeito, comunicar comportamentos inadequados para seus superiores, ou até colegas, e denunciar para manter um ambiente saudável e seguro e de respeito, né? Racismo é um tópico bem importante, porque é o ato de você discriminar alguém por uma pessoa com pele ou até mesmo da sua origem, né? E podemos prevenir, sim, o racismo, incentivando respeito, inclusão e denunciar o discriminatório. E a minha opinião sobre isso é que é a maior injustiça social que sofremos no dia de hoje. Afinal de contas, é você defender o caráter e o valor de uma pessoa só pelo seu tom de pele, sua origem, algo totalmente injusto e errado. E é isso. Xenofobia é quando alguém é discriminado ou rejeitado por ser do país ou cultura, né? Atacando seu respeito e seus direitos. A xenofobia não só acontece por uma pessoa ser do Estado, também pode ser do bairro, ou até mesmo de outra cidade, etc. E prevenir a xenofobia em jogos digitais é promover respeito, acolher jogadores de diferentes países e denunciar as tipos de discriminação. A homofobia é quando alguém é desrespeitado ou discriminado por sua orientação sexual. Tá? É uma situação muito grave também, afinal de contas, a pessoa, esse preconceito faz com que a pessoa perca a liberdade de ser quem ela é. Então, é bastante injusto. E prevenir a homofobia nos jogos digitais é promover o respeito e a inclusão dessas pessoas, a diversidade sexual para crianças confortáveis também, e combater ações preconceituosas para que essas pessoas possam desfrutar da experiência do jogo sem precisar transferir mentais maldosas. Aqui eu queria falar um pouco de bônus, de uma rede que é um órgão de enfrentamento e superação contra violências domésticas, sexuais e sexistas. E o meu amigo Olavo, a mãe dele trabalha lá, e é muito importante você procurar essa rede, afinal de contas, é um apoio necessário para enfrentar e superar essa violência. Ela fica na cidade de Olinda, no bairro de Casa Caiada, mais especificamente na Avenida Monte. Bom dia novamente. Vou falar agora sobre alguns interessantes. Tem uma coisa aqui. O carnaval. Aliás, se você finalmente pode poder os privilégios, pode evitar os manifestacionais que dessa forma a responsabilidade dos desenvolvedores que serão colocar filtros de forma de punição eficazes para pessoas que realizam esses dados. Eu acho que é acima de assédio seria uma forma de diminuir o outro. Tá pagando o microfone? A perseguição. Basicamente, uma pessoa persegue a outra. Pode ser torturando, atingir de PLS, com... Não, eu não tenho esse tipo.
Como prevenir? Tomando cuidado dos seus dados, sempre ver com quais são as pessoas que têm acesso aos seus dados ou quem pode ter acesso de outras formas. E os desenvolvedores podem fazer sistemas de produção eficazes, porque tem muitos sites que não protegem os dados e podem ser algo fácil de hacker. Já o físico são contatos de agressão física que acontecem no corpo das pessoas. Como prevenir seria evitando TikTok e são as pessoas bem intencionadas. E a responsabilidade do desenvolvedor é proteger os dados da pessoa, para que ela possa ser rastreada e alvo de repressão. Já o cyberbullying é praticamente um bullying dentro do universo virtual. E conseguir iniciar proteger os dados, as pessoas conversam, tomando cuidado com os dados. E a responsabilidade dos desenvolvedores é criar canais de denúncia seguros e que sejam eficazes com isso. Já a discriminação é basicamente não gostar daquela pessoa por alguma cultura, se eles batem em frente de você, algumas assim pessoas. Já se prevenir tomar cuidado com as pessoas não intencionadas. E já para os desenvolvedores criar canais seguros de denúncia para que possam ser iniciados além de modos de prevenção, por exemplo, esqueci agora que eu procuro. Filtros. Filtros de pessoas que possam interagir e conversar com você. Bom, antes de eu entrar nesse assunto aqui, tá, eu queria dar uma reforçadazinha sobre dois temas que os alunos falaram, que foi sobre o assédio sexual. Então, mesmo que você permita que alguma pessoa fale sobre alguma coisa ou mande alguma coisa, é assédio, quando se trata do sexual. Principalmente quando está dentro de jogos, né, e o ambiente ele é aberto para todos, né? E algumas pessoas, quando eu falo isso, elas ficam com a cara meio assim, surpresa, mas é um fato, tá? Até mesmo um casal, né, um marido e a mulher, sofrem, tipo, entre um e outro, essa questão sexual. Tem que ser muito bem trabalhada, tem que ter um cuidado enorme sobre essa questão. É muito importante ter esse entendimento, né? E também eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o assédio físico. Como é que chega a ter assédio físico dentro de plataformas de jogos digitais, né? Além de ter o assédio físico dentro do jogo, né? Que acontece dentro do jogo, o jogo pode se tornar o físico real, tá? E tem jogadores que pegam informações de outros jogadores, com endereço, com localização, e começam a perseguir. Então ele se torna, assim, um assédio físico. E acaba sendo uma coisa mais normal do que a gente imagina, né? Então, a gente, quando está dentro das plataformas de jogos, a gente tem que ter extremo cuidado com o que a gente faz. Não só nos jogos, né? Tudo que é digital, a gente tem que ter sempre um cuidado. E com os meninos, a gente está trabalhando para que eles sejam uns desenvolvedores com essa ideia, com essa pegada de ter esse cuidado, né? Trabalhar os jogos deles um ambiente mais seguro. Só que tem aí um atenuante. Se o seu jogo ele for um ambiente totalmente rígido, totalmente cheio de regras, cheio de impossibilidades, acaba sendo um jogo que o pessoal não vai querer jogar, né? A gente já debateu isso em sala de aula, de que eles têm que ter, logicamente, uma postura e saber o que limitar e quando limitar. Porque a gente não pode limitar tudo, né? E o jogador precisa se sentir bem jogando, né? E as pessoas precisam se sentir bem como pessoas, porque tem muitos ambientes que são muito tóxicos. Tem muitos espaços que são prejudiciais e acaba, né, levando àquela questão que a gente está nesse mês, que é o Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, né? Acaba tendo essa questão também e a gente tem que ter sempre esse cuidado no âmbito geral, né? Então a gente tem essa ideologia de ensinar eles como fazer um jogo o mais adequado possível
não só para eles como desenvolvedores, mas para quem vai jogar o joguinho deles também, né? E eu trouxe aqui um assédio que é chamado assédio silencioso. Alguém saberia dizer aí que seria assédio silencioso? Alguém se arriscaria aí? Alguém? Seria ficar quieto diante de uma situação dessa. Você vai ficar quieto? Tudo vai muito bom sobre Distanciar alguém, se distanciar alguém? no giro social. Fala, Vinícius. Seria quando você está sofrendo assédio, mas você não sabe que você está sofrendo assédio. Ó, essa nomenclatura, assédio silencioso, eu pesquisei bastante, eu não vi em nenhum local, e eu que nomeei assim, tá? Então, assim, é quando você está sofrendo o assédio e você não sabe que está sofrendo o assédio. E, pasmem, é o que mais acontece, tá? Eu tenho situações que pessoas passam vários tipos de assédio e elas não sabem, até se tornar uma coisa grave, né? Então, tem que ter todo esse cuidado aí, né? E também tem alguns pais aqui, né? Tem que ter todo esse monitoramento do que o seu filho está jogando, né? De que tipo de rede ele está acessando, porque já aconteceu, tá? E é uma coisa muito grave, né? Acaba que teve situações de pessoas em diversos tipos de assédio, né? Porque a gente acha que está brincando, está jogando, é uma brincadeira, você pode falar com qualquer pessoa de qualquer forma. Mas não é bem assim. Por trás da tela tem um sentimento ali. Tem pessoas que acabam se sentindo magoadas com tudo que acontece dentro do jogo, né? Até mesmo quando vai assediar uma pessoa por não ser um bom jogador, né? Tem um sentimento ali daquela pessoa que está começando a jogar. Então, um ambiente de respeito ele é necessário, né? Você praticar esse ambiente de respeitar o seu coleguinha no jogo, o seu coleguinha na escola, o seu coleguinha na faculdade, é uma coisa essencial, porque você não sabe do sentimento do próximo, né? Então, a gente fez essa campanha aí sobre, sobre o assédio para que eles, como desenvolvedores, tenham essa conscientização, né? Que eles possam trabalhar bem essa parte do assédio dentro dos jogos deles, né? Logicamente, na medida que o jogo dele não fique um jogo inacessável, né? Mas também que não seja um ambiente totalmente tóxico, né? E a gente também, como jogadores, como desenvolvedores, como professor, precisamos passar essa ideia de que quanto mais respeitoso o ambiente, é melhor para todos, né? Então, essa é a nossa... Pode passar, por favor, Tiago. Essa é a nossa palestrinha, né? Eu acho que seja a primeira vez dos meus alunos aqui numa palestra assim. E eu gostaria muito, 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 muito que vocês fizessem alguma pergunta para eles. Tá? Eles não estão preparados, tá, para essa questão aí, mas a gente sabe que são alunos, é basicamente a primeira vez, a gente vai pegar leve, mas se alguém tiver alguma pergunta, essa seria a hora. Ali. Bom dia. Achei, primeiramente, parabenizar a palestra, né? Importante o tema também. Eu, como pai de uma criança também de 11 anos, achei super interessante, importante também esse tipo de informação a respeito de cuidado com as crianças, né? A gente está dentro de ambientes que muitas vezes, como isso falou, ele está ali para brincar, para jogar e não tem tantas vezes esse tipo de malícia em certas avanços de algumas pessoas que de repente podem não estar tão bem intencionadas assim. O que é que vocês acham sobre a importância do controle parental em cima desse tipo de controle de assédio? Eu acho assim, é muito importante. Oi? Eu acho. Eu acho.
eu acho de extrema importância que tenha um monitoramento, claro, na medida do possível, porque também é uma criança, ela precisa de privacidade, mas também precisa de proteção. Então, eu acho muito válido que os pais controlem, vejam o que está acontecendo, para que nenhum desse tipo de assédio aconteça, né? E nem o Bruno, que eu já tinha falado antes, de um adulto ir lá e manipular e caprichar com a confiança de uma criança. E um jovem, né? Alguém? Estou fazendo uma pergunta rapidinho que é importante conscientizar essa criança também, para que ela seja educada e saiba os perigos que acontecem e que podem acontecer caso passar algo, né? Só Ó, vocês conhecem o jogo Roblox, né? E a grande maioria do público são crianças. Não sei se vocês viram a reportagem que saiu aí recentemente, que estavam fazendo job dentro do Roblox. Então, sim, a gente precisa ter esse controle parental, mas também a gente precisa educar nossas crianças a ter responsabilidade e identificar comportamentos inadequados dentro dos jogos. E não aceitar, certo? Porque quanto mais a gente Falhando na televisão. trava a criança com reclamações, com coisa, acaba tendo um resultado um pouco mais negativo, né? Então, a melhor forma de ser feito isso é conscientizar, né? A gente conversar, a gente ir alinhando para que eles possam saber que aquilo ali é perigoso, que eles têm que ter cuidado, que eles precisam saber lidar com aquelas informações, tá? Vou passar aqui primeiro para o Tio fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Não temos só a ver com assédios em geral em jogos, mas de forma geral em qualquer ambiente. Eu sou professor da escola estadual, e, inclusive, em alguns casos, esse tipo ocorre lá, até cyberbullying mesmo, de alunos gravando outros, etc. Para jogar depois. Mas, sobretudo com essa febre generalizada de adolescente, constantemente, no celular, com rede social, etc. Às vezes chega a gente, ou a gente consegue descobrir quando está tendo algum tipo de assédio, quando está tendo algum tipo de bullying entre os alunos, ou no caso do que vocês estão exemplificando, entre jogadores, né, online, mas como, além do controle parental, mas como também a gente tem criar esse incentivo, essa conscientização, para que as crianças e adolescentes, quando sofrerem esse tipo de coisa, eles se sintam mais à vontade de falar para o professor, falar para os pais, ou para qualquer tipo de autoridade ou adulto que possa auxiliar ou ser responsável por isso. alguém quer complementar? Assim, eu vejo que o melhor caminho assim, para deixar o espaço livre para essas crianças acaba sendo algum tipo de terapia, por exemplo, porque para nossas instituições ter ela é uma pessoa. Claro que vai não ter preservado ali, que depois se tiver alguma necessidade ele vai ajudar, vai contar para os pais e tudo mais, mas que seja seguro para a criança, que a criança se segure dentro do espaço para poder falar. Deixa eu só fazer um complemento bem rapidinho, tá? Geralmente, a gente que é pai tem uma menina de 17 e outra de 3 anos. A gente que é pai, a gente é um pouco mais duro, né? Então, eu acho também que eu queria dar uma visão para os pais, de uma forma geral, né? Para que os pais possam deixar os filhos confiáveis para que falem com ele diretamente, sabe? A gente tem que ter uma organização, tem que ter uma cobrança com os filhos, mas a gente precisa também entender que a gente precisa que nossos filhos confiem na gente, né? Então, como professor, estou sempre conversando com eles, estou sempre orientando eles a buscarem sempre a melhor solução, né? E não há melhor solução, né, do que os pais. A gente acha que não por a gente ser jovem, mas quando a gente vai crescendo, a gente entende que não há melhor solução do que a gente buscar nossos pais. Tá? Mais alguém? Alguém?
Então, sim, eu estava tentando formular a pergunta, agora me deu na cabeça para não ficar confuso. Mas vocês acreditam que, assim como ocorreu com a situação do Roblox, que uma pessoa possa se responsabilizar de ser esse guerreiro, de fazer justiça com as próprias mãos contra essas pessoas que praticam assédio, bullying na internet e em jogos no geral? Não? Ó, eu vou responder essa parte aí, que não tinha sido pra- A gente não combate assédio com nenhum tipo de assédio ou de nada além do que é certo, né? E a gente já conversou bastante, a gente não combate assédio com assédio, porque teve apresentações de que, me xingou, eu vou xingar de volta. A gente não combate assim. Isso não se resolve, né? Mas uma das formas que pode funcionar bem são campanhas como essa, que passa a conscientizar as pessoas de que existe o assédio, existe essas preocupações e tem pessoas que querem fazer com que seja solucionado e evitado, né? Tanto é que são futuros desenvolvedores de jogos que já estão com a ideia de que, vou tentar pegar o meu joguinho e não permitir ou evitar o máximo possível, que é basicamente quase impossível extinguir o assédio, tá? Uma coisa que é basicamente quase impossível, mas você já vai ter um preparo. Vocês, como desenvolvedores, né, a pegar o ambiente do jogo de vocês e manter ele o máximo possível, né? Na nossa campanha, a gente trouxe vários exemplos e campanhas de tipo de assédios que aconteceram e tipo de campanhas que os jogos, não só os jogos, a gente trouxe a campanha da Vivo, de várias empresas, né, que fazem para que isso não aconteça, para que a gente possa evitar e sempre conscientizar. Não existe solucionar a agressão com agressão. Essa questão não existiria, né, o assédio com assédio. A gente tem que ter a consciência que quem faz o ambiente do jogo é os jogadores. Quem monitora é os desenvolvedores, né? Tem várias campanhas, tem, por exemplo, campanha que eles botam monitores no jogo online para estar verificando. Os desenvolvedores colocam os próprios jogadores para ser monitores, né? Para estar verificando essa partezinha aí. E eu gostaria de parabenizar o professor e os alunos. Uma palestra para a primeira vez que ele comentou. E, tipo, tudo bem que o foco é mais no público infantil, mas, querendo ou não, o público infantil está sujeito a outro tipo de jogos, onde a conversa é essencial, por exemplo, em jogos competitivos, como Counter-Strike, o Dota, por exemplo. Então, tipo, qual seria um mecanismo em vez de, tipo, e você pegar a galera mais jovem, um público que está ligado nesse vídeo, que é muita comunicação, os caras já quase já iniciaram no óleo, só com já tendo lá dentro, tendo nos monitores, dentro do Dota, quando o seu score é positivo dentro do jogo, meio que aparece já no menu alguns clipes e tipo, de outros jogadores que denunciam e você tem que dar um veredito de tipo, você vê um banimento não, tipo, a suspensão, ou alguma represália a quem cometeu aquele ato, entendeu? Muito obrigado pela pergunta. E alguns jogos já existem, né, a avaliação do progressivo, e é bem importante, pois cada vez menos que a sua numeração de avaliação é menor, quer dizer que você aumenta a sua ruim, então você acaba sendo privado de jogar partidas campeadas ou até mesmo promoções de chat. Então, essa avaliação de cortesia é bastante importante para manter o respeito dentro dos jogos online, né? Além da Mas a avaliação do PTSD é muito importante e também como o canal de denúncia também, para se caso algo acontecer, você poder denunciar e manter o respeito do ambiente. Ó, para complementar um pouquinho também, né? A gente não só uma questão de assédio
contra as crianças de uma forma geral e também das plataformas em geral, né? Muitas empresas elas trabalham essa questão do assédio, não só os jogos, né? Por exemplo, o Uber trabalha muito, tinha muitos casos, vem diminuindo muito, né? E, por exemplo, tem passageiros, por exemplo, eu uso bastante a empresa, pegando muito transporte, enfim, e eu tenho a opção de ter o Uber VIP, porque são usuários bons, vamos dizer assim, né? Usuários que têm boas avaliações, com motorista que tem boas avaliações. Então, quando eu vou solicitar, eu solicito o VIP, porque eu sei que eu não vou ter problemas. Então, esse é um mecanismo que as empresas vêm desenvolvendo, né? E quando se trata do assédio, ele não é só sobre jogos, ele é um assédio geral. O nosso tema que é voltado um pouquinho para jogos, mas todos esses assédios, eles ultrapassam os jogos. Eles vão além. Ó, Titio, tem. Eu só queria dar uma aproveitada. Só pra. Deixa eu só. Já. Só pra. Ele tá com a pilha falhando. Tá falhando. Opa, só para avisar que vai ter suplemento, mais uma pergunta, só mais uma pergunta, e aí a gente encerra por aqui, beleza? Eu queria dar bem um conselho, na verdade, que se você for tentar jogar com chat de voz, tente jogar mais com pessoas que você tem mais confiança, como seus amigos de confiança. Eu fico jogando bastante com o Nolan, calma e WhatsApp, tipo, eu confio nele, ele confia em mim. E se você vê algum tipo de assédio, tipo, o cara xingando o outro no meio de uma party, né? Você tenta denunciar e tentar sair. Tipo, no Fortnite, por exemplo, no Fortnite, você tem o lugar que é de party de chamada, sendo que você não é obrigado a ficar nela para falar com as pessoas. Você pode ficar fora da chamada e eles não te escutam, você não escuta eles. É isso. Só para fazer uma pergunta em relação a esse, quando realmente, né, todo assédio vira um crime, né, quando você realmente, como combater isso legalmente? Isso em relação ao programador, professor, os alunos, enfim, como ensinar isso, né, a ter esse canal de denúncia. Tem esse canal de denúncia, os alunos são instruídos a isso já na programação, né, você vai fazer um jogo, se acontece tal coisa, como você vai se defender disso, e isso de uma forma legal mesmo, onde você vai acionar judicialmente uma pessoa, criminalmente, vamos falar assim, né? Tem esse canal, como é que seria? Pode falar um pouco sobre isso? Parabéns pelo projeto. Bom, aqui em Pernambuco, quando a gente quando meus alunos foram fazer a pesquisa, o grupo, eles trouxeram alguns canais de apoio, inclusive eles mostraram aqui 2 canais de apoio que tem aqui em Pernambuco, né? E a gente sempre conversa, eles como desenvolvedores, a pensar em estratégia de como mapear o jogo deles para que ele não seja um jogo totalmente travado, né, que possibilita a pessoa de jogar, mas que ele mantenha um ambiente respeitoso, né? E para denunciar, eu não cheguei nessa parte com eles, tá? Mas a gente tem aqui sim uma delegacia fiscal, né, que fica no centro da cidade, e dá para denunciar, né? Dá para você dar qualquer tipo de coisa digital que você acontecer com você, você pode procurar eles lá. E é sempre válido estar registrando para que quanto mais denúncia, mais as pessoas sejam punidas, isso acontece menos, tá? Bom, a gente já excedeu um pouquinho o nosso tempo de palestra. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, aos meus alunos que foram maravilhosos, tá? Muito obrigado a todos.